Normalmente, os domingos aqui no canal são os dias nos quais nós publicamos vídeos relativos a desenvolvimento pessoal. E são sempre vídeos mais curtos, 5, 6, no máximo 7 minutos. Mas o vídeo de hoje, ele é longo porque ele é um dos mais especiais. E por ser tão especial, eu peço a você, não tire os olhos da tela e tenha muita atenção em cada ponto que vai ser falado aqui. Porque o conjunto de tudo que vai ser falado tem a força de mudar a tua vida. Você observa que no título do vídeo aparece o nome de alguém, o Dr. Joe Dispenza. Mas para iniciar o conteúdo propriamente dito, eu começo com uma citação de Einstein. Quem não conhece Einstein? Tem alguém que pode dizer que Einstein não foi uma das maiores mentes da humanidade? Então eu vou agora ler uma das citações dele, porque tem a ver com o conteúdo do nosso vídeo. E ao final eu vou ler mais uma vez e você vai ver que ela vai passar a fazer mais sentido ainda. E essa citação diz o seguinte: duas coisas são infinitas, o universo e a estupidez humana. Mas, em relação ao universo, eu ainda não tenho certeza absoluta. Quem falou isso foi Einstein, eu repito. Guarda bem isso na tua cabeça. No ano de 1962, Joe Dispenza, ele estava com aproximadamente 24 anos, ele estava participando de um triatlon. Num determinado ponto do triatlon, quando estava na parte de bicicleta, ele foi atingido em cheio por uma caminhonete que veio por trás dele. E ele ficou numa situação muito grave. Para que você possa ter ideia, ele quebrou nada mais nada menos que 6 vértebras. Eu não disse costelas, foram 6 vértebras. Da hora que ele chegou ao hospital até a sua saída, ele recebeu, além do médico que o atendeu, mais 4 opiniões. Todas as opiniões médicas que ele recebeu recomendaram a ele ser submetido à cirurgia. E no que é que se constitui essa cirurgia? Iam ser colocadas 2 hastes de metal, uma de cada lado da coluna. Ou seja, após a cirurgia ele ia ficar imóvel. O que aconteceu espantou todos os médicos, porque eles disseram para Joe Dispenza que ele nunca mais iria andar, mesmo colocando as 2 hastes de metal na coluna. O que foi que espantou os médicos? É porque o Joe Dispenza disse que não iria fazer a cirurgia. Mas aí vem o primeiro ponto para você pensar. No título do vídeo está lá escrito, entre parênteses, Dr. Joe Dispenza. Então, quando ele disse que não iria se submeter à cirurgia, ele sabia o que estava dizendo, porque afinal de contas ele é médico, né? Não. Ele não é médico. Eu digo não é porque ele ainda está vivo. Ele não é médico. Ele é doutor em quiropraxia. Alguns podem achar estranho isso que eu falei agora. Sabe por quê? Porque não existe doutorado em quiropraxia no Brasil. Então como é que ele pode ser doutor em quiropraxia? Mas aí é que está. Joe Dispenza é americano. É agora que vem a parte fantástica do nosso vídeo. O primeiro ponto que eu quero abordar, ele vai depender da resposta que você vai dar a si mesmo para a pergunta que eu vou fazer agora, que é a seguinte: por que os Estados Unidos é formado por um povo que conseguiu crescer e evoluir tanto, principalmente economicamente? Qual é a diferença que existe entre o americano e o brasileiro? No Brasil, por exemplo, agora que estão surgindo as primeiras graduações em quiropraxia. As primeiras. Então, no Brasil, sim, você não vai encontrar doutorado em quiropraxia. Mas nos Estados Unidos tem. Mas essa não é a única diferença do Brasil para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles levam em alta consideração e grande respeito a quiropraxia, acupuntura, homeopatia, shiatsu, etc, etc. Todas essas que no Brasil o brasileiro chama de
terapias alternativas. Agora, mais um ponto para você pensar, que é o seguinte: você nomear todas essas, quiropraxia, acupuntura, homeopatia, reiki, shiatsu e até mesmo a quiropraxia, você chamá-las de terapias alternativas, para algumas pessoas isso é uma ofensa. Sabe por quê? Pelo seguinte: você sofre com uma doença autoimune. Aí você vai no seu médico repetidamente durante anos e ele continua te receitando corticoides, por exemplo. O teu problema nunca cede, nunca, mas você continua indo lá. Enquanto pessoas que procuram bons profissionais dentro da acupuntura, da naturopatia e etc., já se curaram. Já ouviu falar em espondilite anquilosante? É uma doença autoimune que não tem cura para a medicina chamada tradicional. E ainda por cima as medicações para espondilite são caríssimas. Ou seja, se você é pobre, você não pode ter essa doença. Não é interessante? É de fazer rir. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Pois é, eu já curei pessoas que sofriam com espondilite anquilosante. Curei mesmo. Quem foi curado por mim com essa doença até hoje está saudável. Você está entendendo que a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos não é apenas o poder aquisitivo, mas é algo que está aqui dentro. É algo que está dentro da mente do brasileiro, que está dentro da mente do americano, uma coisinha chamada paradigmas. Então, enquanto para o americano certas terapias ele tem em alta conta, porque para ele não são terapias alternativas, coisa que o brasileiro até hoje não descobriu ou não quer descobrir, é por isso sim que a qualidade de vida do americano está bem acima da qualidade de vida do brasileiro. Não tem jeito e não tem como você negar isso. Agora vamos voltar ao Dr. Joe Dispenza. Sim, ele é chamado de doutor lá nos Estados Unidos porque ele tem doutorado em quiropraxia. O que ele fez, aí é que está o ponto fantástico da história. O que foi que disseram que mesmo com a cirurgia colocando as duas hastes na coluna, ele nunca mais iria andar. Ele botou na cabeça dele o seguinte: eu não vou fazer a cirurgia e vou me curar. Ele conta que ficou 6 semanas, ele teve que ficar nessas 6 semanas de cama. Sabe como? De bruços, barriga para baixo. Ele conta que essas foram as 6 semanas mais difíceis e piores da vida dele, que ele sentiu muita dor. Mas aí ele começou a aplicar algo que os bons terapeutas, dentro daquilo que os brasileiros chamam de terapias alternativas, o Dr. Joe Dispenza começou a aplicar isso, ao ponto que ele fez um compromisso consigo mesmo. Eu não vou dizer aqui que compromisso foi esse, mas uma coisa eu vou dizer. E sabe o que foi que aconteceu? Em 10 semanas, ou seja, 2 meses e meio, ele se recuperou. Sim, não fez cirurgia nenhuma. Foram 6 vértebras fraturadas, aonde ele aplicou em si mesmo os conhecimentos que ele tinha dentro de uma terapia alternativa, e ele se curou. E pouco tempo depois dele haver conseguido se recuperar, ele já estava treinando de novo. Dá para entender isso? Essa experiência dele o instigou a estudar profundamente sobre a mente, logicamente, neurociência, física quântica, e ele passou a assumir como propósito de vida dele ensinar o que ele aprendeu com essa experiência dele para as outras pessoas que estavam sofrendo e não encontravam resultados na medicina tradicional. Então, hoje em dia, sabe o que foi que aconteceu? Que ele fechou a clínica dele nos Estados Unidos e hoje em dia ele ajuda milhares de pessoas a saírem de problemas como, por exemplo, o que ele viveu. Existe um filme, nesse momento você pode encontrá-lo na Amazon. Eu não sei se você encontra ele no HBO, Netflix, eu não sei, mas na Amazon você tem. O nome do filme é Clube de Compras Dallas. Esse filme
te obriga a pensar nisso que eu estou falando. Por que é que as pessoas são induzidas a ter tanta fé numa chamada medicina tradicional e acabam dando as costas para algo que poderia trazer-lhes a cura, como o caso das terapias alternativas? Tá entendendo? Então, nesse ponto agora, eu já estou pronto para encerrar o vídeo, citando mais uma vez aquelas palavras de Einstein, que você vai ver que agora nesse ponto vai cair como uma luva. Presta atenção que eu vou repetir. Duas coisas são infinitas: o universo e a estupidez humana. Mas em relação ao universo, ainda não tenho certeza absoluta. Eu disse que eu ia repetir essa citação ao final, só que eu vou enriquecê-la com uma outra situação também de Albert Einstein. E aí vai fechar com chave de ouro este vídeo. E a citação dele é a seguinte: fazer todos os dias as mesmas coisas e esperar resultados diferentes é a maior prova de insanidade. Como, por exemplo, tomar dia a dia, semana após semana, mês a mês, ano após ano, a mesma medicação e esperar resultados diferentes, isso é insanidade. Quem falou isso, agora fica com você a decisão. Ou continuar com os mesmos resultados, ou seja, nenhum com as terapias tradicionais, ou, de fato, sim, encontrar a sua cura com as terapias alternativas. Eu te desejo um grande, maravilhoso e abençoado domingo ao lado das pessoas que você ama. E eu te desejo saúde física, mental e emocional e muita, muita paz para você. Tchau, tchau.